Olá, nesse vídeo eu quero apresentar para você que é usuário do sistema Sênior, o Ruby Administração de Pessoal, esse projeto feito em Power BI e ligado diretamente no sistema Sênior Sistema, através do banco de dados, através de views do banco de dados ou de um data warehouse se a sua empresa tiver essa estrutura pronta. Ele é 100% online, ou seja, ele está ligado diretamente aos módulos do sistema, o que te permite ter as informações atualizadas praticamente em tempo real. Ou seja, fez algum input no sistema, dentro de uma rotina de atualização, o seu dashboard, o seu projeto aqui no Power BI já vai estar atualizado, tá certo? Ele tem hoje vários dashboards, é um projeto bem completo. Esse aqui é a página inicial, é como se fosse um overview de todo o projeto, com alguns dos KPIs mais pedidos, mais solicitados pelas empresas, onde eu já implementei projetos como esse de People Analytics. Aqui um resumo do nosso efetivo com a distribuição por sexo, também um histórico das contratações ao longo do tempo, o efetivo atual da organização, o quanto isso representa na massa salarial, ou seja, qual é o volume salarial desse número de funcionários e qual é a média salarial praticada pela empresa. Se quiser ter uma análise desses salários, fazer uma espécie de auditoria, através desse ícone aqui você acessa uma página onde você vai ter a média salarial, o maior e o menor salário e os desvios que possui esse, as funções, né? Por exemplo, na função pedreiro, qual é a média salarial, qual é o maior salário, o menor salário, você consegue identificar quais são os desvios que podem ter para essa função, tá certo? São várias funções dependendo da sua tabela de cargos aí na organização. Além disso, aqui a distribuição por faixa salarial, como que está distribuída a nossa massa salarial, através das faixas pré-estabelecidas pela organização. Um resumo das cotas, ou seja, quanto que a empresa deveria contratar de aprendizes, quanto ela contratou, e o volume de multa pela não contratação distribuído por todo o grupo empresarial. Mesma coisa para PCDs, o volume que eu deveria estar contratando, quanto eu tenho contratado e qual é o volume de multa previsto para que eu possa pagar, né, de acordo com a minha demanda. Aqui também um acompanhamento das admissões, é um KPI que uma das organizações pediu, que é ter um acompanhamento se as admissões estão sendo feitas no prazo ou não, a eficácia das contratações e aqui o número, né, de contratações total e quantas foram feitas dentro do prazo. Além disso, o tempo médio que leva para, depois da pessoa selecionada, contratada, né, ser feito todos os inputs no sistema e liberar a pessoa para o trabalho. Esse aqui é a média. E lógico, um dos KPIs, se não o KPI mais importante para uma organização, que é o turnover, é entender como que está o fluxo de desligamentos na organização. Nós vamos ter uma página ali específica para tratar desse KPI, desse indicador, de uma maneira bem estratificada. Na verdade, dois relatórios que nos permitem fazer uma análise muito mais profunda desse indicador. Então, quais páginas ou quais relatórios compõem esse projeto? Nós temos uma página de headcount com informações estratificadas a respeito do efetivo da organização, uma página de turnover com o resumo do turnover, dividido em três tipos de turnover: o turnover ativo, passivo e espontâneo. Ativo é aquele turnover onde o colaborador pede para se desligar da organização. Passivo é quando a empresa faz esse desligamento. E espontâneo são motivos que são alheios à vontade do colaborador e da organização, como transferência entre empresas, afastamento por morte, afastamento por aposentadoria e outros que a própria organização, dentro da sua regra de negócios, pode implementar. Temos também uma página com um painel de horas para controle de jornada, e um controle de como que está o volume de horas extras da organização. Também um atendimento das cotas, como é que está? É uma estratificação dessa informação aqui, como é que está o atendimento da cota de PCDs, de aprendizes e também do SESMIT, de técnicos de segurança. Um painel para controle do absenteísmo, uma análise bem estratificada de como está o absenteísmo na
organização, inclusive utilizando a metodologia de identificação de outliers, ou seja, aqueles pontos fora da curva, para identificar quais são os colaboradores, os cargos que estão tendo um volume muito alto de absenteísmo. Temos também um organograma dinâmico, onde é possível navegar por diversas dimensões dentro do efetivo da organização. Também a relação de eventos, que seria um resumo da folha de pagamento, do contra-cheque dos colaboradores, onde você pode ter ali uma ferramenta de conferência muito mais dinâmica e assertiva do que ficar, talvez, gerando relatórios no sistema. Uma página de aniversário antes do mês, é uma política que muitas empresas empregam, né, de dar algum benefício, algum bônus para o colaborador quando ele está completando o ano de vida, mas eu considero muito estratégico, principalmente para aquelas empresas que têm a política de day off, ou seja, dar a folga para o colaborador no dia do seu aniversário. Então, você tem um planejamento de como é a distribuição, faz toda a diferença, porque de repente você vai ter num determinado mês a grande maioria dos colaboradores fazendo aniversário numa segunda-feira, numa sexta-feira. Então, como é que vai ficar o efetivo da organização nesse dia? Vai dar folga para todo mundo no mesmo dia? Então, precisa ter esse planejamento bem esboçado. Eu tenho aqui também uma página de evento prévio de marcação. No sistema Sênior existe um módulo de ponto, o antigo Honda, onde você tem ali as marcações do relógio de ponto dos colaboradores. Então, a gente montou aqui um projeto para ter um acompanhamento semana a semana do que está acontecendo com o ponto do colaborador. Se está gerando hora extra, se está gerando ausência, e ter aí uma janela de intervalo de tempo para poder agir antes do fechamento dos eventos da folha de pagamento. Temos também aqui a página, né, de auditoria de salário que eu mencionei, pode acessar por esse ícone aqui ou pelo ícone mesmo de navegação. E também uma análise ali dos contratos de experiência, quais estão vencendo nos próximos 10 dias, 15 dias, 20 dias e assim por diante, certo? Todas as páginas possuem um filtro, um menu de filtros que você pode determinar centro de custo, empresa, filial e também ao longo do tempo, né? Ano, mês e assim por diante, certo? Então, a primeira página que eu vou apresentar para vocês, depois do overview, é a página de headcount, que é uma página onde a gente tem aqui uma estratificação de todo o efetivo da organização, com foco inclusive na representatividade, já com um guia de cores para o sexo feminino e o sexo masculino. Você vai poder já ter aqui de cara uma ideia da representatividade, por exemplo, do público feminino frente ao público masculino em diversas dimensões, quer seja por massa salarial, ou por faixa salarial, raça, cor, escolaridade, taxa de retenção, faixa etária, estado civil e outras quaisquer que você queira incluir na sua análise, certo? Aqui também é uma distribuição do efetivo. Nos sistemas, normalmente, a gente tem o total de funcionários ativos, mas eles podem estar de férias, podem estar de atestado, podem estar de aviso prévio e assim por diante. Então, a soma desses números aqui representam o total de funcionários ativos na organização. A nossa massa salarial, a média salarial, o maior salário e também o menor salário praticado na organização, tá certo? Aqui também o total de contratações ao longo de toda a história da organização e, lógico, quando a gente aplica um filtro aqui, a gente restringe essas informações ao universo atual da organização, certo? A próxima página é a nossa página de turnover. Na minha visão, um dos principais indicadores, dos principais KPIs que a organização precisa aferir. Então, aqui nós temos uma página com um resumo dentro daquelas 3 segmentações de turnover que eu mencionei. O ativo, que eu considero talvez o mais importante. O passivo, que é o que é motivado pela organização. E o espontâneo. Então, a análise do turnover ativo, nós vamos estar buscando entender o motivo dos colaboradores estarem deixando a organização. Posso estar com um problema na minha política de atração e retenção de talentos, posso estar com problema de liderança. E já o passivo, provavelmente quando ele ocorre, é porque o colaborador está com baixo desempenho ou ele não está aquém das expectativas da organização, então pode representar aí um problema no meu onboard, na minha
especificação de cargos e salários, na minha estrutura organizacional, ou até mesmo algum problema de cultura, de relacionamento dentro da organização, tá certo? E se você quiser ter uma análise mais aprofundada do turnover, inclusive podendo navegar entre os tipos de turnover em várias dimensões, tem aqui esse ícone que te leva para uma página mais estratificada do turnover em várias dimensões para você analisar, certo? Próximo seria o painel de horas. Nós temos aqui um resumo das horas extras da organização, com um ranking por empresa, por cento de custo, por tipo de cargo e também ao longo do tempo. Você vai ter uma análise aí da representatividade das horas extras frente às horas normais, ou seja, frente à jornada prevista. E por que é importante você aferir o volume de horas extras? Porque a hora extra, ela tende a ser um desvio de mão de obra. Nenhuma empresa deveria fazer horas extras se tivesse a força total de mão de obra empregada em uma atividade. A execução de horas extras pressupõe-se um desvio de mão de obra, quer seja por absenteísmo, quer seja por uma ausência de planejamento, quer seja por um motivo talvez de força maior, uma excepcionalidade que tenha surgido, mas é um desvio do padrão. Então, nunca nós devemos deixar de analisar esse indicador, essas informações, e o ideal é sempre ter talvez uma meta para ser levada em consideração com o volume de horas extras, tá? A maioria das empresas aí estipulam entre 5 a 10% de volume de horas extras para ter ali um acompanhamento de como está esse indicador, inclusive porque pode ser um desvio mais grave, né, dentro da organização, certo? Aqui tem um ícone que você pode acessar uma relação dos eventos de horas extras e ter ali uma estratificação por colaborador, ok? Próxima página, o nosso painel de cotas. Então, aqui no painel de cotas, nós temos um demonstrativo de como está as informações, né, de CESNT, aprendizes e PCDs e o possível valor de multa pela não contratação de qualquer uma dessas cotas. Aqui você pode simular se a sua empresa é grau de risco 1, 2, 3 ou 4 e ter uma ideia de qual é o efetivo que você precisaria ter, quantos técnicos você tem contratado e se você está atendendo ou não essa cota, certo? Próximo seria absenteísmo. No painel de absenteísmo, como eu falei, aqui a gente tem uma estratificação dos eventos que compõem o absenteísmo, atestados, atrasos, faltas. Algumas empresas consideram férias também, treinamento, todo tipo de ausência, tá? Mas a prática comum de mercado é considerar atestados, atrasos e faltas, certo? O quanto isso representa no universo de eventos da organização, das horas previstas de trabalho, uma distribuição por tipo de cargo. Então aqui a gente consegue ter uma análise do quanto a falta, né, ela tem uma representatividade bem alta junto com o atestado no público operacional, quanto que no administrativo a maior concentração é em atestados e atrasos. E no público apoio, aqueles cargos que é como se fosse um mixer de operacional e administrativo, não se enquadra em nenhuma das duas categorias, e olha como que o atestado, né, tem um volume muito maior. Aqui, como eu falei, é uma análise de outliers, ou seja, eu consigo ter aqui uma ideia de pontos fora da curva de determinados eventos. Aí eu classifiquei aqui tanto por atestado, por atraso, por falta e pelas ausências, ou seja, a soma desses três eventos eu consigo ter aqui os outliers. Por exemplo, esse aqui são os outliers de faltas. E aí eu tenho aqui em cada mês um contrato e centro de custo que tiveram ali os seus foram pontos fora da curva, né, dentro dessa análise. Uma análise também ao longo do tempo desses três eventos, né, faltas, atrasos e atestados, e também o percentual de incidência do absenteísmo, o índice de absenteísmo por cargo, para você ter uma análise aí mais estratificada por cargo também. Próxima página seria uma relação de colaboradores, com inclusive o histórico salarial desses colaboradores. Então você consegue ter uma análise da evolução salarial de cada um dos colaboradores e fazer uma análise aí como é que está o
o crescimento profissional de cada um dos colaboradores. Também nós temos aqui a estratificação de eventos, como eu falei, da folha de pagamento, onde você tem ali o líquido da folha, né? E também aqui o que compõe o seu custo de folha entre benefícios, férias, o que compôs ali todo o seu volume de pagamentos na folha de pagamento. Também a parte de aniversariantes do mês, esse painel na virada do mês ele fica automático, ou seja, quando virar para março, ele já vai trazer aqui a relação de todos os aniversariantes em março, e a cada dia ele vai atualizando quem está fazendo aniversário exclusivamente no dia de hoje, certo? Já nessa página nós temos aqui uma espécie de auditor dos valores salariais, onde eu consigo ver os desvios aqui que estão ocorrendo entre a média salarial e o maior e o menor salário, e consigo identificar o que está acontecendo. Às vezes é diferença na hora de aplicar um reajuste, às vezes é diferença na hora de cadastrar o colaborador, eu consigo ver essas diferenças, às vezes são centavos, e eu já corrijo dentro do sistema, certo? Tenho aqui também a parte de vencimento de contrato de experiência, onde eu consigo ver aqui, tem até um sinalizador, por assim dizer, né, dos contratos que estão vencendo, dentro de uma janela de 15 dias, 7 dias, ou um período que você queira determinar, quantos dias faltam para esse contrato de experiência vencer, e aí você pode criar um alerta aí de receber isso periodicamente, toda semana, ou uma vez por mês, dos contratos que estão vencendo naquele período, naquele mês, tá? Aqui ele também é automático, quando vira para março, ele já busca tanto a primeira experiência ou a segunda experiência que estiver vencendo em março e vai trazer para a gente quantos dias faltam para vencer o próximo período de experiência, tá certo? Esse projeto ele pode ser implementado ligado a qualquer sistema ou até mesmo a arquivos de extração do sistema, planilhas do Excel, arquivos TXT, CSV. Ele pode ser implementado também desta forma, tá? Como eu falei, esse projeto aqui está ligado ao sistema Sênior, ao Ruby, né, ao Honda, mas ele pode também ser implementado ao TOTUS RM, TOTUS Proteus, DataSul, SAP, Domínio, Alterdata, qualquer que seja o sistema de gestão de pessoas. Se você quer implementar um projeto como esse na sua empresa, na sua organização, embaixo do vídeo aqui tem um link para você entrar em contato diretamente comigo e a gente poder fazer uma call e formalizar aí uma proposta para implementação desse projeto na sua empresa, no seu escritório de consultoria, de escritório de contabilidade, qualquer que seja o segmento. E se você é um profissional de recursos humanos e quer aprender na prática, numa linguagem própria do profissional de recursos humanos, a criar projetos como esse utilizando o Power BI, basta se inscrever no link que também está embaixo do vídeo para formação completa de People Analytics com Power BI, tá certo? Eu sou Alexandre Pereira, sou profissional de recursos humanos há mais de 15 anos, então você vai aprender com um profissional de recursos humanos na linguagem de recursos humanos. Não vai precisar interpretar um exemplo de vendas para aplicar no RH. Não, você já vai aprender o Power BI com a linguagem de RH, com exemplos de RH, desde o zero até a implementação completa de um projeto como esse. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo e até uma próxima ocasião.